Boa tarde a todos, boa tarde a todos, todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e aquelas que estão de uma maneira presencial. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Leitura tirada de João 10, no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas e tenho ainda outras ovelhas que não são do redil. Também essas devo conduzir e elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Solicito que faça a leitura do expediente. 33ª sessão ordinária, 21/11/2022, expediente. Moção de aplauso número 41/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes. Moção de repúdio número 42/2022, de autoria do vereador Jair Alexandre Juarez de Jesus. Moção de aplauso número 44/2022, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE 103/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL número 119/2022 e PL 120/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE número 104/2022, de autoria do prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXE 62/2022 e PLC-EXE 63/2022 e PLC-XZ 64/2022, de autoria do prefeito municipal. Indicações número 868/22 até 870/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 692/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 871/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicações número 872/22 até 875/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 693/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 876/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Goulart. Requerimento número 694/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Goulart. Indicação número 877/22, de autoria do vereador Daniel Antunes. Requerimento número 695/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Requerimento número 696/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Goulart. Indicação número 878/22, de autoria da vereadora Giovana Mondardo. Indicação número 879/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação número 880/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 697/22, de autoria do vereador Arleu da Silveira. Requerimentos números 698/22, 699/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Goulart. Requerimento número 722, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicação número 881/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações números 882/22 e 883/22, de autoria do vereador Jair Alexandre. Indicação número 884/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 701/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 885/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 886/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações números 887/22 até 889/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento número 702/22, de autoria do vereador Júlio Kamiski. Memorando 704/2022, Criciúma, 17 de novembro de 2022, a Secretaria-Geral. Justifico a ausência do vereador José Paulo Ferrarese na sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2022, conforme artigo 85, a linha B do Regimento Interno, segue atestado em anexo. Atenciosamente,
Thaís Valim, assessora parlamentar. Tem esse ofício para ler, ó. Eu só li aqui, ali, e depois... Ofício GP barra DL barra 0406 barra 2022. Encaminha a Vossa Excelência cópia do requerimento número 1548.3 barra 2022. Deputado Moacir Sotepa. Sopelsa. Corrigindo. Requerimento. O deputado que este subscreve, com amparo no artigo 199 do seguinte regimento interno da Assembleia Legislativa, requer, após deliberação do plenário, seja encaminhado ofício à Câmara Municipal do município de Criciúma com o seguinte teor. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal do município de Criciúma, acolhendo a proposição do deputado Gessé Lopes, PL, Santa Catarina, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina solicita a Vossa Excelência a tomada de providências em prol da revogação do inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal 6.856, de 9 de março de 2017, que impede nova contratação de candidatos aprovados no processo seletivo para temporários da Secretaria de Educação, no caso destes já terem prestado serviço à administração no último ano. O município de Criciúma, por razões desconhecidas pelo parlamentar proponente, inovou ao aprovar a alteração legislativa que, diferentemente do estipulado pelo Estado de Santa Catarina, impossibilita a recondução ao cargo de ACT do indivíduo novamente aprovado em processo seletivo, obrigando o mesmo a cumprir uma quarentena de 12 meses para que possa, mediante nova seleção, incorporar o efetivo temporário da Secretaria Municipal de Educação. É perfeitamente compreensível a ideia de desalentar a ideia da função temporária como espécie de carreira. No entanto, ao ver desta Assembleia, não trata-se de papel legislativo ou mesmo do Estado como um todo, dificultar o acesso da população aos processos seletivos ofertados pela administração e o prêmio decorrente do eventual aprovação. Neste campo, por inexistir inércia público no inciso 2º do artigo 4º da Lei Municipal 6.856 de 17, pedimos a Vossa Excelência a tomada de providências urgentes em pró de sua revogação, uma vez que pessoas têm sido prejudicadas, bem como o próprio Executivo Municipal já tem sofrido com consequências negativas da norma, com o termo de ajuste e conduta assinado junto ao Ministério Público para não oferta de cargos temporários àqueles que não cumprem com a quarentena prevista na referida lei. Cientes do seu interesse e prontamente atender este Parlamento, esperamos sua resposta o quão antes possível, atenciosamente, Moacir Sopelsa, presidente. Sala das Sessões, 17 de outubro de 2022, deputado Gessé Lopes, PL, Santa Catarina. Nós recebemos esse requerimento e nós respondemos esse requerimento, nós estamos, até para conhecimento dos vereadores, um ofício da Presi 01/2022, documento externo recebido 131/2022. Eu vou sintetizar a resposta. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente em resposta ao ofício GPDL 406/2022, oriundo do requerimento
1548.3/2022, de autoria do vereador Gessé Lopes, vem informá-lo acerca da existência do termo de ajustamento de conduta em anexo, mandamos o termo de ajuste para ele, firmado entre a 11ª Promotoria de Justiça da Comarca de Criciúma e a Prefeitura Municipal, que impossibilita a alteração da referida lei. Aí nós mandamos aqui o termo do TAC também para ele e também colocamos que venho solicitar a Vossa Excelência o agendamento de uma audiência junto à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado, a LESC, e o deputado Gessé Lopes, juntamente a essa presidência e a presidência da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, para nós tratarmos do referido assunto. Então, nós pedimos essa audiência, estamos esperando a resposta para nós explicarmos e pedirmos também a ajuda da Assembleia Legislativa para nós tentarmos resolver, talvez, quem sabe, por lá, já que com o Ministério Público aqui nós não conseguimos. Então, é para conhecimento dos vereadores a recebimento dessa correspondência e a resposta dada. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, vereador Maria Sidney Goulart. Vereadora. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos nossos colegas vereadores, pessoal que nos assiste presencialmente, pessoal que nos assiste em casa. Na última semana eu fui a última, né? E hoje iniciou por mim. Uma semana iniciando aí dentro da área da saúde, né? Mas o que eu quero trazer aqui é referente à moção de aplausos. Eu fui questionada agora na reunião de comissão de obras pelo nosso vereador Salésio Lima, e ele disse, ao futebol, tia Cid. E eu disse, sim, ao futebol. Eu acho que o nosso vereador Juarez conhece, né, o trabalho da escola da Futebol, e eu vou aproveitar esse meu tempinho aqui para dizer que a Futebol ela faz hoje um trabalho muito direcionado para a sociedade. Eu estive lá no último domingo como técnica de futebol, viu, presidente? Como técnica de futebol. Fui escolhida, estive lá. Foi um projeto lindo, onde nós tivemos mais de 100 crianças participando, vereador. E eles têm uns projetos, incluindo nos bairros, e é um trabalho voluntário. Nos bairros é um trabalho voluntário, onde eles conseguem agregar aí muitas crianças que às vezes estão aí nas drogas, ficam a tarde toda aí sem ter o que fazer. E esse projeto ele é muito interessante, que nós realmente temos que voltar a nossa visão para as crianças. Nós precisamos voltarmos um pouco mais para nós abrangermos o tempo dessas crianças, tirarmos um pouco das redes sociais. Eu falo isso por experiência própria, pastor Jair e vereador. Tirarmos um pouco, ocuparmos um pouco o tempo dessas nossas crianças, dos nossos adolescentes, e eu fiquei impressionada com o trabalho. Eu já conhecia, o meu filho já faz escola de futebol lá na UFutebol, né? É um preço ilusório que eles cobram a mensalidade do pessoal das crianças e adolescentes que treinam aqui na UFutebol, aqui no bairro São Cristóvão. Né? Mas o que me chama a atenção é o trabalho também social deles. Nesse domingo lá, eles arrecadaram mais de 500 quilos de alimentos. E esses alimentos são voltados, né, para as pessoas carentes, para famílias de muitos alunos que eles também têm lá na instituição da UFutebol. Então, assim, eu gostaria de pedir, né, que eles fossem homenageados através da Câmara de Vereadores com uma moção de aplausos, porque eles têm lá um histórico muito bonito, que eu fiquei lá no campo o dia inteiro, lá, né, tomei uma queimada de sol, mas, assim, valeu muito a pena. As crianças todas almoçaram lá, é uma instituição muito legal, e eu fico muito feliz de poder estar trazendo aqui a Câmara Municipal de Vereadores. Talvez muitos não conheçam, né, porque a gente geralmente bate muito em algumas instituições e as outras vão ficando para trás. Então, muito importante quando a gente conhece algo novo, que está agregando na nossa sociedade, que está ajudando a construir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos adolescentes e principalmente para as nossas crianças, né? O Centro de Treinamento ao Futebol também é instrumento de inclusão social.
desenvolvendo atividades que estimulam a arrecadação de alimentos e produtos de higiene e limpeza com a finalidade... Você tem o tempo do vereador Salésio Lima. Obrigada, meu querido. Assim como eu já citei, né, eles fazem um trabalho de arrecadação muito legal e agregam muito na instituição aqui do município. Eles atuam há 15 anos em Criciúma. E a escolinha de futebol, denominada Centro de Treinamento ao Futebol, antiga Genoma Colorado. Acho que quem é mais velho do que eu conhece, né? Auxilia crianças criciumenses e as práticas de atividades esportivas sadias sobre a importância da convivência em grupo, respeito e hierarquias, assim como na modalidade mais popular do mundo. Neste período, vários talentos foram descobertos e encaminhados para clubes profissionais, talvez aqui ninguém saiba disso, onde hoje são atletas reconhecidos, além de cidadãos honrados. João Afonso, Matheus Cândido, Bruno Ritter, dentre de outros, são alguns dos atletas formados pelo Centro de Treinamento da UFutebol. Isso tudo quase de graça, sem cobrar absolutamente nada, né? Então, assim, eu quero agradecer aos vereadores que assinaram a minha moção de aplausos, né? E eu acredito que a gente não vai conseguir entregar aqui, presidente, porque o meu tempo aqui nessa casa ele é bem curto, mas eu tenho o prazer de já deixar o convite a todos vocês, quando estivermos entregando a moção de aplauso, estarem lá para também conhecer esse projeto. Deus abençoe e muito obrigada. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Declina. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Declina. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste pelo plenarinho e também pela TV Câmara. Não tivemos sessão na última terça-feira, tivemos um feriado nacional. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação. Peço à técnica que coloque ali uma imagem, por favor. Esta foto, presidente e colegas vereadores, ali do meu lado, ali, em volta daquele círculo, está o Jonas, na época ainda tinha cabelo, e do meu outro lado de cá está a Aline, com seu vestido bem charmoso. Essas duas crianças, na época esta foto ainda eram crianças, são hoje os meus dois assessores, Aline e Jonas. E destas duas crianças, os quais eu, por mais de 10 anos, coordenei ali o Ministério Infantil e tive o privilégio de liderá-los. E hoje eles estão nomeados para estar colaborando no Gabinete 407, para estar colaborando na assessoria deste vereador. Pois bem, nomeei eles por confiança, por vê-los crescer, já que os conheço desde sempre. Não por apadrinhamento político, como sabemos que muito isso acontece, né? E assim eu tive a liberdade de escolhê-los. Ao longo dos meus muitos anos, vereador Arleu, que me conhece já há um bom tempo, muitas vezes me excedi, errei, falei demais, mas só que aprendi que no calor da emoção não se resolve nada. E dentro do nosso gabinete, nosso trabalho é em equipe. Fui até consultado pela assinatura, e deve estar alguns curiosos em saber, e a minha resposta foi: vocês são responsáveis pelo CPF de vocês. Esta foi a minha resposta. Poderia estar aqui falando, mas eu já finalizo a minha fala em dizendo que eu recomendo muito a fala do pastor vereador Jair na última sessão que tivemos, no seu comentário, que a humildade precede a honra. E assim eu recomendo. Obrigado, presidente. Com a palavra, questão de ordem cedida à vereadora Tia Cid.
Obrigada, presidenta, que eu sou pequenininha, né? Questão de ordem. Retirar a minha moção 43/2022 de minha autoria. Atendido de plano, vereadora. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Não é essa. É porque ela tinha protocolado. Senhora presidente, a minha questão de ordem é para pedir que essa casa encaminhe carta de condolência aos familiares da senhora Alair de Souza Teixeira, que faleceu na última terça-feira, moradora do bairro Ana Maria. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus. Carta de condolência também à família de Wilson Rosa, que faleceu na última sexta-feira. Atendido de plano, Obrigado, vereador. senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Mas Márcio, pode ficar tranquilo. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadoras e vereadores, nossa audiência, meu querido sobrinho William, toda segunda-feira está aqui nos acompanhando. Boa tarde. Dois acontecimentos recentes me impelem a abordar este tema novamente. Primeiro, o lançamento hoje do meu lar protetivo. E segundo, um grave acidente ocorrido nesse final de semana. Entre os danos sociais decorrentes do uso do álcool estão acidentes de trânsito, perda de produtividade no ambiente de trabalho, problemas familiares, com desestrutura familiar e violência doméstica, violência urbana, suicídios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são 3,5 milhões de mortes por ano decorrentes do uso de álcool. No trabalho, tem aumentado a taxa de absenteísmo e acidentes e, claro, diminuindo a qualidade das relações interpessoais entre os colaboradores. No ambiente familiar, durante a intoxicação, aumentam muito os riscos de acidentes ou violência doméstica e desestabilidade financeira, com os recursos sendo desviados para o uso de álcool ou tratamento das morbidades relacionadas. Além disso, o dependente de álcool prejudica não só a si mesmo, como também aos outros membros da família que têm o desempenho escolar ou profissional e a saúde mental ou psicológica afetados, conduzindo a família a um grave estado de desestruturação, sendo responsável por 4% dos casos de mortes no mundo. O álcool aumenta o risco de desenvolvimento de doenças crônicas como câncer de boca, orofaringe, esôfago e fígado, doenças cardiovasculares, trombose e doenças coronarianas, doenças digestivas, principalmente cirrose, e transtornos neuropsiquiátricos, principalmente depressão. Segundo dados do Ministério da Saúde, os cofres públicos gastam dezenas de milhões de reais com o tratamento de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool. As consequências agudas do uso de álcool aumentam os riscos de uma variedade de situações, entre elas acidentes automobilísticos ou quedas e violência interpessoal. No Brasil, mais de 40% dos adultos que têm carteira de habilitação e costumam beber possuem o hábito de associar bebida à direção. Em Criciúma, num levantamento realizado junto ao ML em 2010, 36,5% das vítimas estavam com elevado nível de álcool no sangue. Você tem o tempo do vereador Arleuda Silveira. Obrigado, vereador. No último sábado, um homem bêbado capotou o carro. Gostaria até que a técnica colocasse a foto. Você tem o tempo, vereador Antônio Manuel. Obrigado, Toninho.
provocando a morte de 2 filhos, dos 3 que estavam no carro. Um de 9 meses e o outro de 2 anos. O terceiro está em estado grave no Hospital Infantil Santa Catarina. Ainda no sábado, uma mulher, sob efeito de álcool, atropelou o namorado deliberadamente, que na colisão foi parar embaixo do carro, porque os 2 estavam sob efeito de álcool. 2 casos apenas para ilustrar aí os problemas decorrentes do uso de álcool durante o final de semana. A OMS, para a redução da carga causada pelo uso nocivo de álcool, recomenda as seguintes estratégias: regular a comercialização de bebidas alcoólicas, regular e restringir a disponibilidade de álcool, promulgar políticas adequadas de condução sobre os efeitos do álcool, reduzir a demanda por meio de mecanismos de tributação e preços, sensibilização para os problemas de saúde pública causados pelo uso nocivo do álcool e garantia do apoio a políticas eficazes. E também fornecer tratamento acessíveis para pessoas com transtorno relacionado ao uso de álcool e ainda implementar em serviços de saúde programas de identificação e intervenção breve para consumo perigoso e nocivo do álcool. Bom, primeiro, como eu disse, esses 2 acontecimentos, né, que ocorreram agora no final de semana. E segundo, porque nós estamos trabalhando aí para a realização de uma audiência pública, onde a gente vai apresentar algumas propostas de leis, principalmente na questão dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas próximo às escolas. Então, eu gostaria muito assim que alguns dos colegas que ainda não têm assim muitos dados para contribuir na hora de decidir votar a favor ou contra o projeto que a gente vai estar apresentando, eu gostaria que fosse buscar um pouquinho de informação sobre esse assunto, né, das consequências que o álcool traz e que pode trazer, né, para as crianças e adolescentes que ficam vulneráveis com esses estabelecimentos na porta da escola. E o álcool é uma das substâncias que mais trazem problemas sociais, que mais custo social traz para a sociedade. Eu estava vendo aí um último estudo, 40% das violências com mulheres são decorrentes de pessoas sob efeito de álcool. Então, se a gente quer trabalhar políticas de saúde e contra a violência, temos que ir na causa, gente. E na consequência, eu acho muito pouco, o resultado muito, talvez não consiga fazer frente aos problemas realmente. Então, é isso, gente. Obrigado. Com a palavra, vereador Valmir D'Agostinho. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Boa tarde, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste aqui e também em casa. Nesta última quinta-feira, dia 17, foi apresentado na região da 4ª linha o Telesaúde. Inclusive, a vereadora Tia Cid estava lá. Este programa ele iniciou em maio na Unidade Básica do Santo Antônio. E o que é o Telesaúde? Telesaúde é o atendimento via WhatsApp. Pode ser um atendimento médico, pode ser troca de receita, pode ser resultado de exames, enfim, o primeiro atendimento a pessoa tem que fazer via WhatsApp. Apenas para
para as unidades básicas de saúde que já possuem esse programa, que já estão cadastradas, e para as pessoas cadastradas na unidade básica de saúde. Elas podem, ao invés de ir à fila, né, que geralmente a gente passa na frente dos postos de saúde, tem aquela fila quilométrica que as pessoas têm que deixar de ir ao trabalho para ir lá agendar uma consulta. Então, não precisa mais fazer presencial. Pode ser feita através do WhatsApp, pelo telefone 3445-8400. Então, foi lançado bem no dia que tinha audiência pública também sobre segurança pública, que eu acredito que foi um encaminhamento bem importante, que a gente sempre questionou aqui na casa e sempre debateu o porquê que Criciúma tem uma população tão grande e às vezes tem um efetivo bem menor do que de outras cidades vizinhas, que tem um efetivo maior de policiais que não tem em Criciúma, né? Então, nós temos um efetivo menor e precisamos lutar realmente pela segurança. Por isso, eu já de antemão, já me desculpo pela ausência na audiência pública. Mas foi por um motivo bem grande, porque, na verdade, a nossa região, a região da quarta linha, ela atende 11 mil cadastrados estão. Então, as filas realmente vão diminuir bastante. Hoje já começou o agendamento via WhatsApp e as pessoas já começaram a utilizar e a gente já viu um bom resultado. Então, a gente agradece ao secretário de Saúde e ao prefeito Clésio Salvário por mais essa boa ação na saúde, que eu acho que a gente aprendeu um pouquinho com a pandemia. Ela trouxe coisas ruins, mas trouxe coisas boas, né? E a pandemia trouxe esse atendimento remoto e agora vem para ficar, né? Então, a gente agradece também. Obrigada. Com a palavra, vereador Márcio Darós. Boa noite, senhora presidente, colegas da mesa, vereadores e ao público que nos assiste, presencial e online. Hoje eu venho só agradecer a todos os colegas vereadores que puderam participar da nossa audiência pública, os representantes das entidades, presidente de bairro. A gente conseguiu ter um bom público, mas eu vou deixar para discutir o resultado da nossa audiência pública no dia de amanhã, onde vão entrar os requerimentos e os encaminhamentos que foram dados. Então, não vou me prolongar hoje, vou deixar para discutir no dia de amanhã. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Depois você me chama, querido. Senhora presidente, nobres colegas, boa tarde. Público que nos assiste pelo YouTube, que nos assiste aqui em plenário nas galerias, galeria lotada. A gente sempre gosta de ver vocês presentes, acompanhando o dia a dia da Câmara de Vereadores. A gente não gosta quando está vazio. Quando está vazio é sem graça, parece, como diz o vereador Arleu, só fica a torcida ali. Aí não é legal. A gente gosta que a população venha, participe, acompanhe, cobre e saiba o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores, porque essa casa é de vocês. Presidente, fico feliz em retornar depois de um mês de licença, onde tive a oportunidade de cursar inglês, de aprender, de conhecer um novo país. Nunca tinha visitado outro país. Minha primeira viagem internacional foi muito importante para mim. Um mês estudando bastante, realizando um sonho de adolescência. Não tive oportunidade na adolescência de fazer intercâmbio, então agora tive essa condição, fiquei muito contente, aprendi bastante. O ano que vem nós vamos ter revisão do plano diretor aqui na cidade de Criciúma. Hoje de manhã estive conversando com o Colossi, já está encaminhando o processo para revisão, e algumas ideias eu já trouxe de lá, conversei uma hoje, inclusive com o vereador Márcio, sobre as regiões administrativas de Criciúma que precisam ser melhor estruturadas. Nós precisamos estruturar as regiões administrativas. O São Luís, por exemplo, o posto de saúde se reporta ao centro, a escola, a quarta linha. Quais são as regiões administrativas de Criciúma? Isso é algo que nós temos que tratar melhor, e no próprio debate do plano diretor nós podemos trabalhar esse assunto, e é algo que eu trago também de Nova York, que tem 5 regiões administrativas e a partir disso se organiza. Aproveito esse tempo, inclusive, presidente, para agradecer a senhora pela promulgação das 2 leis que promulgamos na tarde de hoje, a lei do QR Code e a lei do mototáxi, promulgadas
pela Câmara de Vereadores. Fico feliz, agora já estão as duas em vigor. Parabenizo o Jorge Farias, onde eu e o vereador Salésio estivemos no último sábado na posse da Associação de Moradores do bairro Vila Zuleima. Representando a Câmara de Vereadores, estivemos lá, uma posse bem prestigiada. O vereador Arleu esteve lá também, passou por lá também, foi bastante produtiva. O Jorge esteve lá. Parabenizar o João também pelo trabalho de 12 anos que esteve à frente da Associação de Moradores, e agora o Jorge dá continuidade. E nesse minuto que falta, presidente, já que por um mês estive ausente, parabenizar nosso novo governador, Jorginho Melo. Tenho certeza que vai fazer um grande trabalho no governo do Estado, um governo muito próximo dos cidadãos, porque o Jorginho foi vereador aos 18 anos de idade, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi senador, não está caindo de paraquedas nessa função de governador do Estado, e nesse período de transição já está trabalhando muito bem, aproximando os poderes, agindo nesse processo de aproximação, fazendo um processo de transição bastante técnico, nada político, e porque é isso que o nosso Estado precisa. Olhar para frente, evoluir, e eu tenho certeza que o Jorginho Melo, por já ter atuado com ele, vai fazer um grande trabalho aqui no nosso Estado. Conte comigo, conte com certeza com os vereadores dessa casa. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Roseli De Luca. Boa tarde aos membros da mesa, aos vereadores, vereadora e a todos que estão nos acompanhando aqui. Realmente é muito bom ver a casa cheia, como diz o nosso vereador Nicola, e a todos que estão nos acompanhando de maneira remota. Eu recebi 2 vídeos pequenos sobre os jogos entre as escolas do município, e eu gostaria de passar, eu achei tão bonitinho, que eu disse assim, não, então nós vamos passar, foi encerramento na sexta-feira, e quem gosta de esporte, como nós gostamos, nós percebemos como é gostoso os alunos chegar na escola gritando que são campeões, indo de uma escola na outra para fazer essas competições. Então, eu gostaria que a técnica colocasse os 2 vídeos para nós vermos como é que foram as finais e como é que foram os jogos, foram os jogos das escolas municipais. Várias modalidades que foram entre os alunos. Tem um outro... Será que tem um segundo? Vocês viram a alegria dos alunos? Porque quando a gente faz competição, principalmente quando se é adolescente, a vitória é muito importante. E eles aprendem como competir entre os alunos. Então, os jogos entre as escolas do município de Criciúma é um das maiores de Santa Catarina. Esse aqui acho que é o mesmo. É que tinha outro, não sei se eles não colocaram. E terminou na semana passada, na sexta-feira. Nós fomos, inclusive presenciamos numa escola, quando nós fomos acompanhar a eleição do vereador Mirim, estava tendo a final lá no Contim Portela, e o vereador Salésio estava lá junto, a alegria, né? A alegria de todos os alunos que estavam participando. Então, parabenizar a Secretaria de Educação, o PROJAI, pela realização dos jogos entre os alunos da rede municipal. Realmente, o esporte é que traz alegria também para os alunos e forma muito o caráter das pessoas através do esporte. E também, aproveitando o espaço, vocês receberam, né, hoje teve o lançamento de um programa que está acontecendo na rede, que o doutor Samuel, o nosso promotor, ele está indo nas escolas, fazendo palestras sobre a violência.
contra as mulheres, estão ensinando os meninos e as meninas, como diz o nosso prefeito, a respeitar para se tornarem homens e mulheres, homens respeitando as mulheres e mulheres respeitando os homens. Então, é um programa muito legal. Agradecer, inclusive, ao Dr. Samuel por estar fazendo esse trabalho junto às escolas do município de Criciúma. E esse trabalho vai continuar, inclusive, nas associações, nas empresas. É um trabalho que eles não querem deixar só ligado à rede municipal. Com a palavra, o vereador Zairo Casagrande. Declina. Com a palavra, a vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, presidenta, mesa diretora, nobres colegas vereadores, aqueles que nos assistem aqui de maneira presencial e virtual. Uma vez, vereador, um jurista, conhecido nosso aqui da região, falou uma frase para mim que diz assim: da onde menos se espera, da onde não vem nada mesmo. Eu uso sempre, porque é mais ou menos por aí. Mas hoje eu vim falar de coisa boa. Vim fazer um anúncio que eu guardei em segredo desde a semana passada, alguém talvez já tenha visto nas redes sociais. Hoje eu estou vendo aqui as agentes comunitárias de saúde, a gente vai tratar um pouquinho depois no requerimento sobre a situação delas, mas quero tratar de um convite que eu recebi na semana passada. Agora eu integro o governo de transição do governo Lula na pasta do Grupo de Trabalho de Juventude, no Conselho Consultivo, podendo contribuir avaliando as políticas públicas para a juventude nos últimos 4 anos e, da mesma forma, criando melhores e mais efetivas políticas públicas junto à Secretaria Nacional de Juventude e, da mesma forma, criando estrutura e orçamento para esse lugar. Por isso, daqui de Santa Catarina, quero fazer esse trabalho e fico à disposição também, caso algum vereador queira trocar uma ideia sobre o assunto, e fico à disposição. Obrigada. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Senhora presidente, apenas solicitando que a casa mande mensagem de condolências à família do ex-vereador Marcos Meller, que a sua nona, a Helena Brunel Meller, faleceu no dia de hoje. Atendido de plano, vereador. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura das matérias. 83ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura, grande expediente. Indicação 868/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura de faixa amarela nas ruas José Scott e Frederico Minato, como também a sinalização de pare no cruzamento das mesmas, bairro Operária Nova. Indicação 869/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparo na pavimentação asfáltica da rua Dom Pedro II, de frente ao número 68, Centro. Indicação 870/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, repintura da faixa de pedestres localizada na rua Dom Pedro II, 68... Escolhi mesmo, né? 68. Centro, tá. Requerimento 692/22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando seguintes informações: a possibilidade de realização de estudo para a pavimentação da rua Virgínia da Luz Bernardos, bairro Santo Antônio, que se encontra em situação precária, gerando transtornos à comunidade. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 871/22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, melhorias na sinalização vertical e horizontal, inclusive com pintura de pare em todas as ruas transversais nas avenidas Montenegro e Catarinense, bairro Vila Manaus. Indicação 872/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, poda das árvores existente na rua Bartolomeu de Gusmãos, número 42, bairro Operária Nova. Indicação 873/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, capeamento asfáltico na atual pavimentação
pavimentação de lajotas da rua Vicente Celestino, bairro Operária Nova. Indicação 874-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, notificação do proprietário do terreno baldio localizado na rua Ângelo Peruc, de frente à residência número 77, bairro Santa Bárbara. Indicação 875-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, capeamento asfáltico na atual pavimentação de lajotas da rua Bartolomeu de Guzmão, bairro Operária Nova. Requerimento número 693-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando se existe uma rotina de inspeção e limpeza ou desassoreamento do canal auxiliar do rio Criciúma, localizado na rua Ângelo Peruc, 83, próximo à Avenida Centenário, bairro Santa Bárbara. Se positivo, qual a data programada para a limpeza? Se não, justifique. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 876-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, repintura da faixa para travessia de pedestre na rua Enedino Pereira Santana, bairro Cristo Redentor. Requerimento 694-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: a possibilidade de construção de 2 faixas elevadas de pedestre na rua Pernambuco, bairro Próspera, de frente ao posto de saúde da comunidade, assim como de frente à casa número 197. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para a execução dos serviços? E em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 877-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, instalação de placas indicativas de pare ao longo das seguintes ruas: Juarez Luiz Canarim, João Júlio Leandro, Pedro Oliveira da Silva, Tadeu Joaquim Silvano, Defende Negro e todos os cruzamentos, bairro Mina do Mato. Requerimento 695-22, de autoria da vereadora Giovana Vito Mondardo, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando: existe prazo para o pagamento de incentivo anual para as agentes comunitárias de saúde que trabalham no município? Caso positivo, qual a data? Se não, que se justifique. O requerimento está em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, colegas presentes, um pouquinho antes de eu sair de licença, a gente trouxe à tona um assunto que dizia respeito sobre o pagamento do piso salarial para as agentes comunitárias e para os agentes de endemia, né, que já tinha sido previsto, inclusive, em maio. Isso foi por volta de final de julho, começo de agosto, né? E aí, sabidamente, a gente fez o requerimento, conversou com o líder do governo, eles enviaram à casa o ajuste salarial. Na ocasião, em algum tempo depois, quando foi apresentada a lei sancionada junto aos agentes comunitários, foi apresentado que esse 14º salário, que é o que eles chamam de bonificação anual, né, seria feito. Então, eu questiono agora o município, porque, em tese, a nível de Brasil, essa bonificação, esse 14º salário, mais ou menos, transita em torno de mais de R$ 2.400. E é um abono importante para esses profissionais que seguraram muita coisa durante esse ano. 2.427, exatamente. Então, fica o meu requerimento, né, solicitando uma certa proatividade nesse sentido, para que a gente possa, de uma vez por todas, entender que profissional de saúde, que agente comunitário de saúde, agente endemia, faz parte da rede dos nossos profissionais de saúde e que são a base também da comunicação entre a população e entre a unidade de saúde. Então, é isso. Obrigada.
O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 696-22, de autoria da vereadora Maria Sidnei Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A possibilidade de instalação e liberação de sinal de Wi-Fi em todas as unidades básicas de saúde do município, para que o mesmo seja utilizado pelos usuários do Sistema Público de Saúde. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para a instalação dos equipamentos? E em caso de resposta negativa, a favor justificar. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a vereadora autora Maria Sidnei Costa Goulart. Senhora presidente, esse questionamento do Wi-Fi nas unidades, eu acredito que a gente tem que andar para frente, né, vereadora? Talvez alguém pode pensar, mas hoje em dia todo mundo tem Wi-Fi, tem dados móveis. Quem tem dados móveis, geralmente, é os usuários de 60 anos para baixo. Como nós temos aí uma população que faz uso da saúde pública nas unidades de saúde, 60% dos nossos usuários, eles são a maioria idosos, né? E muitas vezes as meninas que estão aí, as nossas agentes comunitárias da unidade de saúde do centro, a qual eu coordenei, gerenciei, fico feliz em vê-las aqui, muito bom revê-las. A unidade de saúde do centro é eu acredito que se não é a única, né, a ter Wi-Fi disponível para os usuários. E é muito importante nós termos essa disponibilidade. Por quê? Porque quando o usuário chega lá, principalmente o idoso, eu me refiro à unidade de saúde próspera, onde nós temos ali muito atendimento da área da especialidade, nós temos a fono ali que trabalha com os acamados e tudo mais. E o que acontece? Eles vêm sem dados móveis, eles vêm com o celular sem internet, a maioria deles. E o que acontece? Nós procuramos muitas vezes as ACSs, usamos o telefone particular do funcionário para chamarmos Uber para esses usuários de unidade de saúde. A maioria das vezes somos nós que chamamos, porque o filho traz, depois ele não consegue mais se comunicar. Porque ele vai para o trabalho, volta, né, vai para o trabalho e o pai ou a mãe ou quem ele trouxe fica ali. E depois não consegue mais se comunicar, acaba pedindo para a gente ligar. Muitos celulares não aceitam ligação de telefone móvel. Isso é uma experiência que as próprias ACS têm para poder encontrar os usuários, que muitas vezes eles não atendem. Mas se você tem um celular, você manda mensagem, isso já chega na hora. Então o filho volta, busca. Então esse trabalho ele está sendo feito pelos próprios funcionários da unidade, usando os seus dados móveis e os seus aparelhos celulares. Então, a importância do Wi-Fi nas unidades hoje é para que nós possamos dar essa assistência maior para esses idosos, essas pessoas que chegam ali sem o crédito, né? E é fundamental. E também, muitas vezes, a consulta atrasa. A gente sabe que atrasa. E se eles estão ali na nossa internet da unidade, eles não complicam, né? Porque o celular hoje, né, vereador, pastor Jair, o celular segura as pessoas. Então, eles acabam passando o tempo e eles nem vejam, eles não retornam 10 vezes ali na recepção, fazendo a mesma pergunta, vai demorar, vai demorar, vai demorar, porque eles não têm o que fazer, eles têm um celular na mão, mas eles não têm internet, né? Então, a maioria das unidades, todas as unidades de saúde em Criciúma hoje, tem Wi-Fi. Então, a gente só está requerendo que seja aberto para os usuários da unidade. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 878-22, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo, manutenção em árvores localizadas na esquina da rua Francisco Milholi, bairro São Luís. Indicação 879-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, estudos visando a construção de uma lombada na rua Domênico Sônico, ao lado do Parque Centenário, bairro Santa Bárbara. Indicação 880-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, melhorias no capeamento asfáltico entre as ruas José Scott e Frederico Minato, como também a sinalização indicativa de pare no cruzamento das mesmas, bairro Operária Nova.
Requerimento 697/2022, de autoria do vereador Arleu da Silveira, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de revitalização do passeio público na rodovia Alexandre Belloli até o condomínio Lagoa Dourada. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 698/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. É possível intensificar a fiscalização para a construção de passeio público na rua Três Ribeirões, no trecho que compreende a empresa Transporte Ouro Negro e o Mercado Chiru, bairro Ana Maria? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 699/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe plano de pavimentação asfáltica da rua Antônio Osvaldo Lacerda, bairro Cristo Redentor, ao lado da praça e do campinho de areia da comunidade. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para o início e término das obras? E em caso de resposta negativa, a favor, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 722, de autoria do vereador Salésio Lima, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realização de um estudo sobre a construção de vias alternativas entre a Avenida Universitária, localizada no limite do bairro Universitário e Santa Augusta, até a Avenida Assembleia de Deus, localizada no bairro Cidade Mineira Velha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 881/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na Boca de Lobo, localizada na rua Valdir Porto Correia de Fronte, a residência de número 336, bairro Operária Nova. Indicação 882/22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, repintura das faixas de pedestre localizadas na rua Cecília Darós Casagrande, bairro Comerciário. Indicação 883/22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, reparo na pavimentação asfáltica da rua Imigrante Zanetti, no bairro Pinheirinho. Indicação 884/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos na Boca de Lobo, localizada na rua Eduardo Souto, de frente à residência número 250, bairro Operária Nova. Requerimento 701/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe a possibilidade de disponibilização de um cadastro online no site do Núcleo de Bem-Estar Animal, NBEA, bem como sua ampla divulgação e fácil acesso do censo animal, com informações acerca da quantidade de animais domésticos em situação de rua no município de Criciúma, bem como informações sobre o tipo, sexo de cadastro, se castrado, microchipado, vacinado, tipo sanguíneo, condições de saúde e etc. Em caso positivo, informar o prazo para instituir o referido cadastro e sua efetiva disponibilização ao público. Em caso de resposta negativa, justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 885/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, colocação de uma tampa na caixa de telefonia localizada na rua Santarém, de frente ao CI da AFASC, deputado Ulisses Guimarães, bairro Operária Nova. Indicação 886/22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica da rua
Tiuti, cruzamento com a rua Almirante Barroso, bairro Comerciário. Indicação 887, 22, de autoria do vereador Manuel Rosengue, roçada, limpeza, conservação e adequação, construção do passeio público dos terrenos localizados no final da rua Pedro Álvares Cabal, ao lado da residência de número 677 e na rua José Scott, 704, bairro Operária Nova. Indicação 888, 22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, notificação do proprietário do terreno localizado na rua Gaspar, número 150, bairro Operária Nova, para que o providencie limpeza, conservação e adequação, construção de passeio público em observância ao que dispõem as leis municipais. Indicação 889, 22, da autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, melhorias no capeamento asfáltico entre as ruas José Scott Santarém e número 159, bairro Operária Nova. Indicação 890, 22, da autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, construção e instalação de lombadas físicas ou eletrônicas ou ainda qualquer outro mecanismo que sirva para diminuir o risco de frequentes acidentes e colisões no cruzamento da rua Santarém com a José Scott, bairro Operária Nova. Indicação 891, 22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, reparos em duas bocas de lobo localizadas na rua Nicolau Machado de Souza, número 387, próximo à parada de ônibus, bairro Fábio Silva. Requerimento 702/2022, de autoria do vereador Júlio César Kamiski, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando os seguintes procedimentos que estão sendo adotados para o cumprimento da Lei número 7.103, aprovada em 18 de dezembro de 2017, que cria Programa de Apoio à Pessoa com Diabetes e ou Doenças Celíaca, no município de Criciúma, conforme segue. Quais são as ações atuais do Programa de Apoio à Pessoa com Diabetes ou Doença Celíaca? O atendimento multidisciplinar nas unidades públicas de saúde do município de Criciúma está assegurado aos portadores de doença celíaca? E se sim, quais os tipos de atendimentos e a frequência? Quantas famílias de portadores de doença celíaca estão recebendo cestas básicas de alimentação livre de glúten mensalmente, como previsto no inciso 2º do artigo 3º da referida lei? Qual a composição desta cesta? Quais os critérios para o celíaco ou a família receber os benefícios previstos no inciso 2º do artigo 3º da Lei 7.103/2017? E a merenda escolar em creches e escolas públicas municipais está sendo ofertada adequadamente, sem glúten e sem contaminação cruzada? Aos portadores de doença celíaca, a Secretaria Municipal do Sistema de Saúde realizará, no início de cada ano letivo, exames para diagnóstico das doenças referidas no caput em todos os alunos da rede municipal de ensino, conforme previsto no artigo 5º da referida lei. Quais as atividades previstas no artigo 4º da Lei número 7.103 estão sendo ofertadas em relação à doença celíaca? O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Júlio César Kamiski. É muita pergunta no requerimento só. Muito boa tarde, senhora presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadoras, vereadores, todos que nos acompanham. Aquelas meninas da saúde não estão aqui, né? Era importante o tema para que elas até pudessem estar acompanhando, né, pelas informações e tal. Senhora presidente, esse requerimento nada mais é do que um projeto de lei que nós aprovamos em 2017, de minha autoria, que passou a ser a Lei 7.103, que acabou sendo promulgada nessa casa pelo então presidente, né, o nosso amigo, ex-amigo e assim, Júlio Colombo,
que trata sobre 2 temas que nós consideramos muito importantes e que merecem, a nosso ver, uma preocupação e uns olhos bem direcionados, que nada mais é do que trabalhos, né, vereador Márcio, relacionado à prevenção. A prevenção. Quanto nós, a nível de município, podemos estar economizando, desde que preventivamente a gente possa identificar doenças relacionadas ao celíaco, né, vereador Nicola, e também aos diabéticos. Aliás, diabéticos, tivemos outro dia falando sobre essa matéria aqui nessa casa, enquanto estava discutindo a questão do fornecimento, posso errar o nome, mas são Libre, né? Libre, né? E, aliás, o vereador Arleu trouxe uma informação que vamos estar discutindo amanhã, com a possibilidade de criação de um projeto de lei onde podemos ter um fornecedor desse material, né, vereador? Uma empresa multinacional que pode estar fornecendo todo esse material para as pessoas que possuem diabetes do tipo 1. Então, isso nos deixa muito felizes, porque é uma solução importante, necessária e que pode, de fato, salvar vidas, né? Então, agradeço já a disponibilidade, né, e a disposição de buscar uma alternativa, tratando, é claro, não estou fugindo do tema, porque tratamos do mesmo assunto relacionado ao nosso requerimento. Então, esse projeto de lei, ele visa exatamente aquilo que foi lido pelo secretário, né, dos questionamentos que nós estamos fazendo, nada mais é do que a aplicação da lei. É colocar a lei em prática, né, e a gente precisa saber se isso está acontecendo, né, até porque é uma lei, e lei se cumpre, razão pela qual a gente busca essas informações e, especialmente, repito, né, é a busca da alternativa, da prevenção, evitando com isso que maiores prejuízos possam ter não só as pessoas, mas, consequentemente, o próprio município em se tratando de saúde. Era que continha, senhora presidente, muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Eu tenho um recado, reforço aos nobres colegas que a Câmara Municipal realizará reunião com os homenageados pelos títulos honoríficos amanhã, terça-feira, às 14h30, neste plenário, para que repasse as informações importantes acerca da sessão solene. Solicito, portanto, o empenho de cada um no envio do convite ao seu homenageado e ressalto que a reunião também estará aberta à participação dos vereadores e dos assessores. Então, amanhã, às 14h30, reunião com todos os homenageados desse ano da sessão solene. Muito importante a presença dos homenageados e os vereadores também estão convidados. Em única discussão e votação, moção de aplauso número 41/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes, a magnífica reitora da Unesp, Luciane Sereta, pela nomeação ao Conselho Nacional de Educação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 41/2022, excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras. Requer a mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente à magnífica reitora da Unesp, Luciane Sereta, da presente moção de aplauso, pela nomeação para o Conselho Nacional de Educação, conforme segue. A magnífica reitora da Unesp, Universidade do Extremo Sul Catarinense, professora Luciane Sereta, foi nomeada para o Conselho Nacional de Educação. O ato, além de reconhecer a capacidade técnica e liderança da reitora no ambiente de ensino superior brasileiro, também honra a região sul de todo o estado e de todo o estado por todos os serviços relevantes prestados à sociedade. Se propõe essa moção de aplauso. Ante exposto, ouvir do plenário, atendidas as formalidades regimentais
requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso à magnífica reitora da Unesc, Luciane Sereta, pela nomeação ao Conselho Nacional de Educação, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala da sessão, 9 de novembro de 2022, vereador Daniel Frederico Antunes, Partido União. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Daniel Antunes. Bom, está só União aqui. Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, esta moção ela já foi citada na semana anterior, a qual nós já fizemos o registro, pela boa lembrança que teve a nossa magnífica reitora, Luciane Sereta, que está em viagem ainda, deve retornar à cidade nos próximos dias, como bem lido a matéria pelo secretário da mesa, pela sua liderança e capacidade acadêmica. Muito justo, merecido esse título, o qual nos próximos dias, quando ela estiver na cidade, convido os demais para que estejam, né, caso aprovem, né, primeiro peço que aprovem essa moção, para que possamos fazer esse ato de entrega à nossa reitora magnífica Luciane Sereta. Obrigado, presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Vereador Márcio. A votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção de repúdio número 42/2022, de autoria dos vereadores Jair Augusto Alexandre e Juarez de Jesus dos Santos, ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, senhor Alexandre de Moraes, por censura aos meios de comunicação e perfis em rede social de parlamentares e influenciadores durante e após o processo eleitoral de 2022. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 42/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, senhor Alexandre de Moraes, da presente moção de repúdio conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio dos seus vereadores, vem a público repudiar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, por censura aos meios de comunicação e perfis em redes sociais de parlamentares e influenciadores durante e após o processo eleitoral de 2022, violando o princípio constitucional da liberdade de pensamento e expressão. A Constituição Federal é clara no artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição. Inciso 1º, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando os dispostos no artigo 5º, no inciso 4, 5, 10, 13 e 14. O inciso 2º é vetada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Ante exposto,
ouvir do plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de repúdio ao presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, senhor Alexandre de Moraes, por censura aos meios de comunicação e perfis em redes sociais de parlamentares e influenciadores durante e após o processo eleitoral de 2022. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2022, vereadores Jair Augusto Alexandre, Partido PL, e vereador Juarez de Jesus, PSD. A moção está em discussão. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa noite a todos, shalom a todos. Senhora presidente, quero cumprimentar aqui dois pastores, pastor Anésio, pastor Murilo, estão presentes, sejam bem-vindos aqui a essa casa, povo. Eu fiz, juntamente com o vereador Juarez, senhora presidente e demais vereadores, em função da situação que nós estamos vivendo em nosso país. Nós, como vereadores, de uma maneira bem específica, eu não poderia deixar de opinar, de colocar aquilo que eu estou vendo na nossa nação, com relação a esse cidadão, ministro, com todo o respeito, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro do STF, porque ele tem tomado atitude e decretado, censurando pessoas, empresas, meios de comunicações, de uma forma tão arbitrária, senhora presidente, ferindo a nossa Constituição. Deveria ser ele o guardião da Constituição. A pergunta que eu faço é: o que nós estamos vivendo hoje em nossa nação? Será que nós estamos vivendo o Estado Democrático de Direito? Ou estamos vivendo um regime, um estado de exceção? O que é o estado de exceção, senhora presidente? É uma situação de restrição de direitos e concentração de poderes que, durante a sua vigência, aproxima o Estado sobre o regime democrático do autoritarismo. O jurista, advogado, jornalista, juiz Rui Barbosa já tinha declarado que a pior ditadura é a do judiciário, porque você não tem para quem recorrer, a instância mais alta. E nós temos visto isso na nação brasileira. Até antes das eleições, nós vimos atitudes que ocorreram na nação. Vimos um jornalista, Oswaldo Eustáquio. Esse homem sofreu na mão do seu Alexandre de Moraes, foi preso 3 vezes. Mesmo na primeira vez ele entrou andando no presídio, levava em suas mãos uma Bíblia, levava em suas mãos, ou melhor, no seu dedo, o anel de aliança, casado, e levava também junto, vereador Márcio, ele levava uma bandeira do Brasil. O que fizeram com a bandeira? Queimaram. O que fizeram com a Bíblia? Queimaram. Tiraram a aliança dele. E entrou andando na prisão
e saiu do presídio numa cadeira de roda. Sofreu um acidente mexendo, não sei se foi no chuveiro, na parte elétrica, caiu. Mas tudo isso se deu em função de uma censura, de alguém que mandou prender porque esse jornalista, ele opinou, ele expressou, como diz, como nós lemos aqui no rodapé aí, da moção de repúdio, que a Constituição nos dá direito, direito de expressar, direito de pensamento, de pensar. Quem pensa, fala, se expressa, opina. Porque nós não vivemos, não queremos viver numa ditadura. Mas o que nós estamos caminhando, por isso a importância do Poder Legislativo de Criciúma emitir, através dessa moção de repúdio, para saber que essa casa, que boa parte de nós não estamos contente, feliz com essa atitude desse cidadão, que parece que está acima de tudo e de todos. Nem mesmo Deus, senhora presidente, Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Ele mostrou o caminho certo, o caminho errado, mas ele deixou livre o ser humano. Nós temos a liberdade. E esse cidadão, presidente do TSE, ele censurou os meios de comunicações, o canal de TV Jovem Pan, da Jovem Pan, TV Piauí, blog Terça Livre, Brasil Paralelo, jornalistas como Augusto Nunes, Caio Coppola, deputados, mais de 10 deputados foram censurados nas suas redes sociais, impedindo de opinar, de expressar. E olha que deputado, senhora presidente, pelo artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, em suas opiniões. E esse homem teve a ousadia de mandar censurar os deputados. O deputado mais votado do Brasil, o Nicolas Ferreiras, teve as suas redes sociais censurada, bloqueada. E continua ainda. Deputados aqui do estado como o Kennedy Nunes, sua rede social também censurada, suspensa. Nós tivemos aqui em nosso estado, quando ele censurou, bloqueou contas de empresários. Um dos empresários é o Luciano Hang, o dono da Van, que emprega milhares de pessoas aqui no estado de Santa Catarina, que movimenta a economia do nosso estado. Teve as suas contas bloqueadas. Como que ele poderia saldar os seus compromissos financeiros? Agora, recentemente, outros empresários, justificativo envolvido com as manifestações, bloqueando as suas contas. Como que essas pessoas vão pagar? Como que essas pessoas vão saldar seus compromissos financeiros, pagar os empregados, se estão com as suas contas bloqueadas, as suas empresas? Então nós não podemos nos calar, nós não podemos de jeito nenhum, porque hoje é eles, amanhã será nós. E que futuro nós estamos vendo para os nossos, no meu caso, os meus filhos, minhas netas, meus netos? Que futuro nós temos? Uma nação onde vai se tornar, se nós não se manifestar, essa nação vai se tornar uma ditadura, vereador Miri. E a coisa que nós não queremos é que o Brasil se torne uma ditadura. E a pior ditadura é do judiciário, é da toga, porque não tem para quem recorrer. Então, encarecidamente, senhores vereadores, vereadoras, solicito o apoio de todos vocês
a esta moção de repúdio. A nossa casa precisa se manifestar, como nós sempre se manifestamos em situações, em momentos difíceis, tanto da nação nacional quanto do Estado. Essa casa sempre se manifestou e nós não podemos deixar de manifestar. Por isso eu solicito o apoio de todos vocês, o voto favorável de todos vocês a essa moção de repúdio. Obrigado a todos. A moção continua em discussão. Não, quer? Com a palavra, vereador Juarez de Jesus. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Eu não quero ser redundante na minha fala, o pastor Jair se expressou muito bem referente a essa situação. É inadmissível realmente o que a gente tem visto, o que a gente tem vivenciado nessa questão da censura através do ministro Alexandre de Moraes. Marcos Sintra, vice de Soraya Tronic. O Marcos Sintra é crítico do governo Bolsonaro, mas teve as suas redes sociais suspensas, porque não pode questionar, não pode se expressar. Eu não sei aonde que a gente vai chegar com isso. Alexandre de Moraes afirma que o ex-secretário da Receita Federal utiliza as redes sociais para atacar as instituições democráticas. Desde quando fazer questionamento na internet se tornou crime? Ele só questionou. Para além do caso de Marcos, outros políticos e influenciadores já tiveram suas contas censuradas, assim como falou o pastor Jair, né? Luciano Hang, Carla Zambelli, André Valadão, pastor André Valadão, Canal Hipócritas, Latinos, Zezé de Camargo, Nicola Ferreira, Gustavo Gayer, Fernando Cerimedo, Coronel Tadeu, vários outros tiveram suas redes sociais censuradas. Logo, pode ser um de nós aqui. Não pode mais se expressar. Brasil Paralelo censurada. TSE manda Brasil Paralelo remover vídeo com críticas a Lula. Não pode mais criticar. Só aplaudir. Entendeu que o conteúdo não é fake news, mas sim desordem informacional. Ué, que isso? Jovem Pan, TSE determinou que alguns fatos não sejam tratados pelo grupo de comunicação e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico. Do exemplo, Lula mais votado em presídio. Mentira? Ah, foi mentira? Lula mais votado em presídio, isso é mentira? Como falei, não quero ser redundante, mas eu acho que nós precisamos nos posicionar. Cada um aqui tem seu lado. Cada um tem o seu lado. E agora, lógico, as pessoas estão avaliando, as pessoas estão analisando a nossa postura em relação a esses casos. Tem sido muito cobrado em relação ao meu posicionamento, em relação à conduta desse ministro. E o meu posicionamento é esse, totalmente ao contrário. E, lógico, acredito que a maioria dos vereadores, acredito que não por unanimidade, mas teremos o voto a favor dessa moção de repúdio, devido a esse momento que a gente tem vivido. Logo, pode ser cada um de nós. Quero citar também aqui os 43 empresários. E, inclusive, uma empresa de leasing, a Rodobens, também teve suas contas bloqueadas. Trabalha com leasing. Os caminhões, ela faz um empréstimo e aí fica no nome da empresa e ela teve as suas contas bloqueadas. Então, olha onde é que a gente foi chegar. É inadmissível. Então, mais uma vez, gostaria da sensibilidade dos vereadores para que votem a favor dessa moção de repúdio.
A moção continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Antunes. Senhora presidente, demais vereadores e vereadoras, redundante ou não, vereador Juarez, precisamos frisar. A conduta dos ministros do Supremo, não apenas no processo eleitoral, portando-se com tirania, tem sido parcial, autoritária, ditatorial, como se nesse país não existisse crime de opinião. Mesmo eles querendo, com toda a força, regular falas populares, inclusive regulando e bloqueando redes sociais de muitas pessoas, como aqui já foi citado. As manifestações têm sido citadas, taxadas como ilegais ou antidemocráticas pela grande maioria da esquerda, tem direito garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, de expressar de forma pacífica como tem sido conduzida. A Suprema Corte quer calar os que pensam diferente deles, e isso fere completamente a nossa democracia. O povo clama por transparência nas eleições que não se mostraram confiável desde o início com tanta parcialidade. Vamos refrescar a memória. Quando Lula foi preso, seus apoiadores ficaram 580 dias em frente à Polícia Federal em Curitiba, pedindo a sua soltura. E não me recordo de tamanha censura da grande mídia e da Suprema Corte. É por isso, presidente, que o meu voto é a favor dessa moção. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Com a palavra, vereador Júlio César Kaminski. Senhora presidente, jogo muito rápido também não vou me alongar, mas realmente a liberdade de ser tolhida ela é inadmissível. Imagina um parlamentar não poder se manifestar. Não se permite, agride a inviolabilidade do próprio parlamentar dele poder manifestar a sua opinião. Isso realmente é inadmissível. Não vou entrar nas questões de ordem política, mas a questão de fato. Amanhã é capaz de encontrarmos aqui o oficial de justiça lacrando essa casa, porque ela se posicionou, ela se manifestou. Não sei. Realmente a gente precisa se posicionar em relação ao Estado democrático de direito que sofre, de fato, profundas manifestações contrárias à liberdade de todos. Então, eu me posiciono nesse sentido, obviamente que assinarei positivamente, dando favorável à manifestação de repúdio, a moção de repúdio, e não poderia ser diferente a minha posição em relação ao que vem acontecendo, em especial a liberdade das pessoas não poderem se manifestar. Imagina um parlamentar que tem dentro da sua prerrogativa, não é só a nível federal, a nível estadual, a gente se posiciona a nível de municipal. Então, eu acho que essa prerrogativa não pode ser tolhida dessa forma, e, em decorrência disso, me manifesto favorável, sim, a essa presente moção. Obrigado, senhor presidente. A moção continua em discussão. Não havendo mais quem... Com a palavra, vereador Arleuda Silveira. Obrigado, senhor também, senhor vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Todos nos acompanham aqui no plenário também pelas mídias sociais. Da mesma maneira, eu sou de uma época em que a gente tem a liberdade de falar. Nós temos a liberdade de conversar, até porque a política, por si só, e essa moção de repúdio veio de encontro a um outro requerimento da vereadora Giovana Mondardo, há cerca de 15 dias atrás, onde eu já fiz a minha posição com relação àquela situação, e hoje me posiciono favorável, porque sou totalmente favorável às pessoas se comunicarem, as pessoas poderem conversar, seja num bar, seja na igreja, seja na família.
Agora, que convenhamos, está havendo um certo exagero de algumas situações, isso também está ocorrendo. Né? Algumas inverdades que estão acontecendo, como se fosse jogado ao mar qualquer tipo de nome, qualquer tipo de situação. Basta nós vermos aqui na nossa própria cidade, onde correu uma lista de pessoas do comércio que supostamente votaram no Lula, e aí houve uma certa rejeição com relação a essas empresas. Enfim, uma verdadeira falta de bom senso de colocar o nome da pessoa e nada acontecer. Sabe? Então, que está tendo um exagero nessa brincadeira, também está tendo, vereador Juarez, vereador Jair. Mas como eu já votei no Bolsonaro no primeiro turno, já me posicionei aqui no segundo turno da mesma maneira, eu voto favorável porque eu sou totalmente favorável mesmo à liberdade de conduta, à liberdade de poder falar, né, dentro de uma sociedade em que nós vivemos, até como na condição já de professor licenciado, nós temos aqui vários professores, né, dentro de uma universidade é um debate dinâmico, é um debate dia a dia, das 7 horas da manhã, quando começam as aulas, vai até as 22h30, ainda segue por aí afora. Quando chega em casa, a gente ainda volta a conversar com os nossos filhos, com os nossos amigos, com relação à condição de você poder emitir a sua opinião de maneira muito tranquila, principalmente de maneira pacífica. Era isso, senhora presidente. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Giovana Zanetti. Votou. Votação encerrada. A moção foi aprovada por 14 votos a favor, 1 voto contrário e 1 abstenção. Em única discussão e votação, a moção de aplausos número 44/2022, de autoria da vereadora Maria Sidnei Costa Goulart, ao Centro de Treinamento Alfa Futebol, de Criciúma, pelos relevantes serviços sociais prestados ao município. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 44/2022, excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao Centro de Treinamento ao Futebol de Criciúma, na seguinte moção de aplauso: pelos relevantes serviços sociais prestados ao município, conforme segue. Atuando há 15 anos em Criciúma, a escolinha de futebol, denominada Centro de Treinamento ao Futebol, antiga Genoma, Colorado, auxilia crianças criciumenses à prática de atividades esportivas sadias, sobre a importância de convivência em grupo, respeito, hierarquias, assim como na prevenção das drogas e também descobrindo e lapidando talentos na prática esportiva da modalidade mais popular do mundo. Neste período, vários talentos foram descobertos e encaminhados para clubes profissionais, onde hoje são atletas reconhecidos, além de cidadãos honrados, João Afonso, Matheus Cândido, Bruno Ritter, dentre outros, são alguns dos atletas formados pelo Centro de Treinamento ao Futebol. Atualmente, com 4 núcleos no município de Criciúma, sendo nos bairros São Cristóvão, Argentina, além do Criciúma Clube, City Clube e o Centro de Treinamento ao Futebol, conta com mais de 200 alunos, sendo que aproximadamente 40% desses vieram em vulnerabilidade social, sendo os mesmos contemplados com bolsas de treinamentos. Ao todo, são 5 profissionais que auxiliam
no treinamento e na descoberta de novos talentos. Alfredo Lima, proprietário e coordenador técnico. Simon Souza, treinador. Juliano Felipe, treinador de goleiros. E Paulo Serrano, treinador. O Centro de Treinamento Futebol também é instrumento de inclusão social, desenvolvendo atividades que estimulam a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, com a finalidade de distribuir todo o material arrecadado para entidades, famílias carentes do nosso município. Ante exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, queremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao Centro de Treinamento ao Futebol de Criciúma pelos relevantes serviços sociais prestados ao município, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 16 de novembro de 2022, vereadora Maria Sidnei Costa Goulart, Partido Avante. A moção está em discussão. Com a palavra, a vereadora Maria Sidnei Costa Goulart. Tia Cid. Senhora presidente, vereadores, boa noite a todos os amigos que nos assistem lá. Tem o pessoal lá da escolinha, eles estão lá assistindo online, né? Então vai meu abraço aí para eles. Ao futebol, é uma instituição, né, bem direcionada aí ao social, como eu já falei anteriormente. Então eu gostaria aqui de frisar, né, o trabalho deles e a importância do esporte para as nossas crianças. Quem dera nós tivéssemos mais espaço, né, para abranger um pouco mais, para ocuparmos o tempo mais das nossas crianças, dos nossos adolescentes, com trabalhos como esse. Não é verdade, vereador Salésio? Né? Talvez eles não estariam tanto aí nas drogas, né, na prostituição e muitas outras coisas, porque a cabeça vazia, a gente sabe que ela é a oficina do diabo, né? Então, se nós pudéssemos ocupar o corpo, a mente, com o esporte, muito mais, né? Eu tenho certeza que a gente ia ter uma sociedade muito mais sadia, porque esporte é saúde. A partir do momento que você pratica esporte, você está tendo saúde. Somente as crianças que estão aí numa fase que muitos querem ser jogadores, né? E são sonhadores. E muitos deles não têm essa oportunidade, presidente. E lá no futebol eles têm. Então é um trabalho louvável, que eu tenho um prazer de trazer aqui para essa casa, para vocês também conhecerem. E quero aqui frisar e pedir o voto dos demais colegas para essa moção de aplausos. Muito obrigada. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Parabéns, tia Cid. Um abraço à associação. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 116/2022, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, que denomina Rua Alaide Honorato Rosso. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL 117/2022, de autoria do vereador Daniel Antunes, que denomina Rua Nicolau Barchinski. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Presidente não vota. Artigo 173. Votação. Não. Vereador Jarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosenque. Primeiro, essa questão de ordem. Para agradecer o horário cedido aí pelo deputado. Chega lá. Vereadora Leuda Silveira e Toninho Lembralite. E também convidar os colegas para permanecerem aqui no plenário para a gente fazer a promulgação da Lei 8.238/22, que versa sobre fumo e utensílios eletrônicos, principalmente para menores de idade, de 18 anos, melhor dizendo. Inclusive, teremos aqui a presença do Dr. Renato Matos e do meu querido amigo Chico, representante do Conselho Municipal sobre Drogas e o Lions Club. Obrigado, presidente. Ok. Encerrando a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para próximo no dia 22 de 11 de 2022, terça-feira, em horário regimental. Boa noite e